O ar now live. Muito bem, vamos lá chamar. Vou-te chamar aqui, Sandra. Vamos aqui chamar. Ok. E recebeste? Recebi. E Solange. Eu continuo aqui com a Duda. Sim. Não tem. Não, já não está, esquece. Aparece a dar boa noite. Então, boa tarde. Estamos só à espera que. Boa tarde, não, boa noite. Estamos à espera que a Solange se junte a nós. Estamos aqui com. Técnico. Mas é. Pereira Paulo. Estás a contar, já estás? Ora então, estamos aqui. Então, já temos aqui 6 pessoas. Solange. Alô. Olá. Boa noite, bem-vinda. Estava a ver que estávamos aqui com problemas técnicos. Então, aqui estamos nós para a primeira live do Yoga PAVC e deste projeto, do qual a ideia é minha, mas o projeto é de todos e a Solange juntou-se a mim também para ajudar em todo neste caminho, não é? Para um projeto que no fundo é de todos nós. Então, o meu nome é Paula Costa e eu sou a pessoa por trás da ideia do projeto e esta ideia vem no seguimento de um AVC que eu sofri em 2017. E é um processo que a recuperação é muito lenta, qualquer AVC, a recuperação é lenta, a reabilitação, e vem no sentido de muitas dificuldades que eu senti, quer pela parte do apoio que foi dado em termos hospitalares, porque faltou muita coisa, faltou principalmente uma fisioterapia imediata, e pronto, e nesse sentido, o yoga era uma coisa que já fazia parte da minha vida antes, porque eu era praticante de yoga, e neste processo foi também a minha âncora, não é? Então ajudou-me principalmente a tomar consciência do meu corpo, que já tinha alguma, não é? Mas que neste caso foi apurada. E também a fazer um processo de autoestudo e de perceber, e de autoconhecimento, não é? De perceber muitas das dificuldades que pessoas que passam por este processo, não é? Podem sofrer. Então, nesse sentido, porque sei que, por experiência própria, o que é, e porque acabei por aprofundar muitos conhecimentos e no processo acabei por me formar como professora de yoga, achei que como algo que é bom para nós e que nós achamos que pode ser bom para outras pessoas,
a ideia é partilhar, não é? E partilhar conhecimento e experiência e amor e tudo o que nós possamos partilhar. E porque o yoga é um processo de autoconhecimento e, de facto, sofrer um AVC é também em si um processo de autoconhecimento, acredito que possa fazer uma grande diferença, quer em termos da pessoa se conhecer melhor, quer até em termos da sua própria recuperação. Defendo que o yoga é importante como um complemento para outras terapias que as pessoas possam vir a fazer, porque esta consciência do corpo pode ser desenvolvida e depois também acaba por ajudar na própria reabilitação e na fisioterapia que as pessoas também podem fazer. E, por outro lado, ajuda-as neste processo de autoconhecimento e da aceitação do corpo, porque é como um processo em que as pessoas têm que descobrir novamente quem são, não é? Porque a identidade perde-se um pouco. E o yoga é isso, é aquilo que nos ajuda também, ou ensina-nos pelo menos, ou faz-nos questionar, não é? E até descobrirmos de facto quem somos na realidade e pronto. E então, nesse sentido, não é nada melhor do que o Dia Mundial do AVC para dar início a estas conversas, em que normalmente toda a atenção é dada à parte mais física e tudo aquilo que se consegue medir, e menos à parte emocional e à parte da pessoa, porque parece que a pessoa passa a ser só a sua dificuldade, não é? Ou aquilo que ela tem mais, pronto, na sua mobilidade ou outro tipo de coisa que possa, ou de dificuldade que possa surgir. E o yoga tem esta visão do todo, não é? Da pessoa como um todo, e por isso eu acho que é fundamental. E pronto, e agora vou só aqui apresentar a Solange, não é? Deixar que ela fale um bocadinho, para depois darmos então voz à Sandra, que se juntou aqui a nós neste dia, para também contar um pouco da sua história e falar um bocadinho do que é que o yoga também entrou na vida dela e como, mas vou só dar aqui a voz à Solange um bocadinho, para ela dizer mais alguma coisa. Então, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Sandra. E boa noite a todos que nos estão também a assistir aí em casa. Seja agora ou depois também vendo a gravação. Então, eu acho que já apresentaste. O meu nome é Solange, quem eu sou também ando aqui à procura, não é? Andamos todos nesta busca. Já o sabemos, estamos todos a reconhecer-nos também. E partilho desta caminhada que é a vida, deste encontro bonito que é o yoga, não é? Que é um encontro, é a união, não é? Então acho que é um encontro também connosco. E pronto, estou muito grata também de me ter cruzado com a Paula, agora com a Sandra, que também conheci recentemente, pela história de vida inspiradora, que, não é, que também vamos, ao longo também deste ciclo de debates, que vai ser até dezembro, não é? E não deve ficar por aí, também nos vamos conhecendo um bocadinho melhor e partilhando aqui estas nossas histórias. O objetivo é esse, é partilharmos-nos, partilhar a nossa humanidade. Este ciclo de debates tem este título, não é, que é a pessoa por detrás do AVC, precisamente porque celebramos o Dia Mundial do AVC e eu até coloco, não é, até sempre desta ênfase, não é, de que nós trabalhamos em imensas áreas e uma delas também é esta do acidente vascular cerebral, em que é tudo sobre nós sem nós. E então fico feliz de poder participar neste projeto onde realmente se está a falar, não é, das problemáticas com as pessoas que as vivem, que nos podem ensinar tanto, não é? A como saber lidar, não é, como saber prevenir, mas também como saber lidar. 1 em 4 pessoas ao longo da sua vida, ou 1 em 4 portugueses vai sofrer um AVC ao longo da sua vida. Então é algo que também eu reforço bastante. Não é um assunto que diz respeito ali ao vizinho ou a alguém que a gente não conhece, não é? 1 em 4 é um número preocupante, então
penso que será mais que importante trazermos estes assuntos a debates e estas partilhas e estas conversas. E vamos passar a palavra também, se calhar, à Sandra, que é a convidada de hoje. E gostaria que a Sandra também nos contasse um bocadinho sobre este encontro com a Paula, não é? E como é que surgiu, e um bocadinho também, que te apresentasse um bocadinho. Estamos aqui todos para ouvir histórias de vida, então vamos todos partilhar e falar um bocadinho sobre nós. Tá. Boa noite, eu sou Sandra, tive o AVC em junho de 2000 e tive muitas sequelas. Foi um AVC hemorrágico. Tive 3 semanas em coma, 40 dias sem falar. Depois comecei a falar, só emitia sons, tive 2 anos, cerca de 2 anos a emitir sons e com muita terapia da fala consegui. Estive internada no Centro de Reabilitação de Alcoitão durante 5 meses, onde fiz muita terapia e depois disso tive em ambulatório, tive muitos anos em Alcoitão a fazer ambulatório. Tive hidroterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, em Alcoitão durante mais ou menos 5 anos. Depois tive fisioterapia, aliás, ainda hoje tenho, no Serviço Nacional de Saúde. E fiz hidroterapia fora, fiz acupuntura, nem sei bem, eu acho que isto fiz de tudo um pouco, mas tem muitos resultados. E depois conheci a Paula, porque a Paula queria fazer qualquer coisa no âmbito do AVC, mas não sabia bem o quê. Então andava a contactar pessoas que tinham sofrido um AVC. Eu conheci a Paula em 2018 e a partir daí a minha vida mudou radicalmente. Ela começava a dizer, faz assim, porque é que não utilizas a mão esquerda? Ela não pode não fazer nada, mas mete nos sítios, tu estás a lavar a louça, a mão não faz nada, mas vai para lá. E eu comecei assim, e hoje em dia consigo não fazer não faço força, não tenho força na mão, mas sempre dá um apoio. E o yoga foi assim brutal mesmo, porque eu fiquei com uma percepção do meu corpo que eu não tinha. Eu era capaz de estar sentada, porque como no princípio do meu AVC não tinha equilíbrio sequer para estar sentado, estava sempre a descair. E o yoga deu uma percepção do corpo. Quando eu estou a descair, lembro-me e ponho-me direita. Eu com o yoga, eu acho que o yoga ajudou-me imenso a ter o foco, mas depois todas as mínimas coisas que eu vou conseguindo, coisas que eu não conseguia, eu quero sempre mais e vou ter sempre tentando fazer mais exercícios. Eu, aliás, aplico a maior parte dos exercícios do yoga nas minhas tarefas do dia a dia, porque eu tenho dias que eu não tenho vontade de ir para o tapete e estar, mas vou buscar um detergente, ponho-me. A postura é outra, eu já não vou à toa, já procuro manter sempre a minha postura. E pronto. Então, teu acidente vascular cerebral hemorrágico foi há 21 anos. 21 anos. E com a ajuda do yoga, eu não mexia nada na minha mão e comecei a mexer este dedo, o do meio, que é da asneira, mas pronto, começou a mexer devagarinho. E uma coisa
que eu durante 20 anos não mexia nada. Eu fiquei tão contente em pequenas coisas que para mim são enormes vitórias. Sim, porque né, a maior parte de nós que ainda está funcional a nível motor não tem a mínima noção, não é, do que é fazer pequenos movimentos, não é? Porque às vezes as pessoas lá em casa pensam, então, mas mexer um dedo é assim tão importante, não é? Como é que é? Pois, porque, de facto, é assim, a consciência que nós conseguimos ganhar, não é? Porque, do meu ponto de vista, quando nós, por exemplo, quando nós começamos numa fisioterapia, como foi o meu caso, portanto, em termos das sequelas, não tem nada a ver com as sequelas que a Sandra teve, nem foi tão considerado grave. Um AVC hemorrágico é normalmente um AVC muito mais devastador, não é? Porque imagino que é uma veia a arrebentar e o sangue espraia-se pelo cérebro, não é? E pronto, e não as consequências são muito menos controláveis, não é? Mas o que eu percebi daquilo que eu aprendi, em termos do meu próprio autoestudo, não é? No fundo, é que, assim, de facto, o nosso corpo está todo muito bem feito e acaba por estar muito. Tudo funciona muito, de uma forma muito equilibrada e muito inteligente. E ao mínimo descuido, tudo também cai por terra. E de facto, quando nós pensamos, por exemplo, nós pensamos num dedo, não é? Mas um dedo é composto por. Tem aqui só no dedo, tem estas três articulações, tem estes músculos. Quando acontece um AVC, não é? Tudo isto desaparece, toda esta ligação, não é? Pronto, dependendo do sítio onde é e do que é que estraga, não é? No fundo. Tudo isto tem que ser reativado. Mas quando se diz reativado, é assim. Eu costumo dizer às vezes que é como se estivesse cego. É como se ficasse cego, não é? Porque nós temos os olhos na cara, mas as nossas mãos, os nossos pés, tudo isto tem sensibilidade e tudo isto vê. Por exemplo, nós temos uma coisa que se chama propriocepção, acho que é assim que é o nome. Propriocepção, sim. E que nos permite, por exemplo, ao nível do eu senti muito mais isso ao nível, por exemplo, dos pés, não é? Que é, tu estás num sítio e tu percebes, tu aprendes, não é? À medida que vais crescendo e na infância, percebes onde é que está o obstáculo, percebes o que é que precisas para ultrapassar o obstáculo, de que forma é que vais controlar esse movimento, e isso desaparece. Há toda uma reaprendizagem, no fundo. E de facto, por exemplo, em relação ao yoga, é muito interessante ver a forma como o corpo vai acordando, porque nós acordamos aos bocadinhos. Não é? E pá, um músculo aqui, hoje isto já mexe. E nós podemos estar não sei quanto tempo a fazer um determinado movimento, não é? E não se passa nada. Nós só procuramos fazer. Às vezes nem o fazemos, às vezes imaginamos que o fazemos, porque esta é a outra particularidade que o yoga tem também, não é? Que é sempre esta utilização do lado esquerdo e do lado direito, e que mesmo que tu não faças, tu consegues visualizar o movimento. E quando nós visualizamos o movimento, estamos a ativar a mesma parte do cérebro do que se estivéssemos a fazer esse movimento. E, portanto, isso é uma ferramenta muito, muito potente, não é? Porque quando nós fazemos uma prática de Yoga Nidra, por exemplo, que passa por uma rotação da consciência e depois poderá passar por uma visualização, nós estamos a criar imagens, não é? E a conduzir a outra pessoa, por exemplo, a desenvolver o equilíbrio ou a desenvolver o pegar numa coisa, não é? Mas no fundo tem que ser tudo tem que ser muito desconstruído para que a pessoa possa efetivamente visualizar e interiorizar esse movimento.
E isso é de facto uma ferramenta muito, muito potente que o yoga tem, além de te permitir, porque assim, quando uma pessoa tem quando tem uma paralisia ou uma semiparalisia que está afetado, portanto um dos lados esteja afetado, o próprio corpo perante assim, há como que uma contração constante. Portanto, o músculo está contraído, não é? Porque o músculo está contraído porque tem que se defender, está-se a proteger, não é? Não existe a comunicação entre o músculo e o cérebro, e o músculo, por uma questão de precaução, não é? Não vai ficar ali solto, então é o contrário. E portanto, é necessário esse relaxamento. É necessário trazer relaxamentos ao corpo. E o yoga traz isso. Não é? Traz essa consciência, traz esse relaxamento, traz nós aprendermos a observar o que sentimos, o que estamos a sentir, perceber que nós não somos aquilo, não é? Aquilo que estamos a sentir. E é conhecermos no fundo. E além depois de nos permitir encontrar e estarmos bem connosco. Não é? Isso é que eu acho que é muito importante, porque o contentamento, a pessoa estar bem, não é? Ok, independentemente das coisas que vêm, ok, a gente está bem porque está bem. Não, é? Não achamos que devemos estar assim ao assado, não é? Estamos bem. Não é? É isso. Eu, para mim, acho que o relaxamento do corpo, o Yoga Nidra, para mim, é fundamental. Todas as noites tenho que praticar uma meia hora de Yoga Nidra, porque sinto o meu corpo muito mais relaxado e consigo dormir muito melhor desde que faço Yoga Nidra. Já seguido, tem uns 6 meses. Mas fazia assim, esporadicamente, porque eu só, a Paula anda-me sempre a dizer coisas, e eu só comecei com o yoga mesmo a sério há um ano. Há um ano é que fazemos práticas todas as semanas e tem sido super benéfico. Há um ano a Sandra não se sentava no chão. Não, sentava na cadeira, tinha yoga na cadeira, agora vou para o tapete. Porque isto é assim, São pequenas vitórias enormes. Que num caso de alguém que sofre um AVC, tem noção, não é? De que são grandes vitórias. Eu lembro-me, por exemplo, quando cheguei a casa, quando vim do hospital e cheguei a casa, ao fim de alguns dias, eu achei que devia pôr uns brincos. Só que eu não conseguia pôr os brincos. Não conseguia. E, ok, eu disse, agora eu ainda não consigo. E este é sempre o princípio, não é? Não é eu não consigo, é eu ainda não consigo. E eu tenho a certeza, hoje ponho os brincos sem qualquer problema. Mas eu tenho a certeza que, assim, este recuperar de um AVC é muito lento. E é preciso a pessoa ser persistente, ser resiliente, todos os dias. É como que a recuperação fosse um estilo de vida. Não é? A pessoa acorda porque é difícil, porque são momentos muito. Têm muito impacto em nós, não é? Imaginem um sismo que nos abala completamente, abala toda a estrutura interna, externa, o que as pessoas veem e o que não veem. Não é? Normalmente a atenção é dada àquilo que se vê e depois vem o que não se vê. E pronto, e depois há pessoas que têm dificuldade em exprimir-se. Há pessoas que perdem a fala e aí sim é muito mais complicado. Mas mesmo em relação às outras pessoas que não percam a fala, as pessoas ficam como que fechadas por dentro, não é? Há toda uma sensação de que a pessoa está perdida, não sabe muito bem para que lado é que vai virar, o que é que vai acontecer, não é? Portanto, há como que um corte no tempo. E há um corte sem visão a longo prazo.
porque também eu acho que isso é uma coisa que, pronto, são formas, não é? Porque eu pessoalmente acho que o que deve ser, as pessoas deve ser dito que elas têm que trabalhar muito para conseguirem recuperar. Porque isto é um processo que é de dentro para fora. Ou seja, a pessoa, se não trabalhar ela, não, é muito difícil. Não é? A gente pode frequentar tudo, pode fazer N situações, mas é uma coisa que requer muito empenho. E todos os dias. Ainda hoje, eu todos os dias tenho que praticar. Eu ontem, por exemplo, acho que foi desta mudança de tempo, eu estava completamente, o meu lado esquerdo estava completamente, nem sabia muito bem para onde é que havia de ir. Portanto, isto é uma coisa que se estende no tempo, não é? É tipo mas não pode ser impeditivo, não é? E é bom, pronto, nós aprendermos, percebermos, estarmos atentos aos sinais, não é? O que é que E assim, uma pergunta para ambas, não é? Mas porque nós temos esta dificuldade, não é? Para as pessoas que também nos estão a ouvir, não é? E o que eu pensei foi, nós precisamos trabalhar e precisamos trabalhar todos os dias. Mas como é que a gente trabalha, não é? Com o que é que podemos ajudar? Como é que podemos trabalhar todos os dias se não temos motivação, não é? Porque estes processos, não é? Implicam também, a saúde mental também acaba por ser bastante afetada, não é? E muitas vezes porque estamos isolados, porque ninguém nos compreende, porque não nos conseguimos expressar, não é? Não conseguimos também atender da mesma maneira à informação que veio do exterior. Então, pelo menos é a sensação que fica, não é? De isolamento, não é? De quanto a sociedade nos isola e nós também nos isolamos porque pela dificuldade em nos conseguirmos expressar, pelo menos como antes. Como, não é? Porque vocês são duas guerreiras e estão, como é que se dá a volta a isso, não é? À depressão, não é? À depressão, à desmotivação, ao não quero saber, para que não vale a pena, não é? Agora isto é uma condição para toda a vida, para que é que eu vou, não é? Para chatear-me. pronto, eu posso falar por mim, que é o seguinte, eu já tinha comigo, eu pratico yoga pai, desde os 17, 18 anos, mais ou menos. Portanto, eu já tinha comigo uma prática diária muito interiorizada. E quando eu me vi na situação, não é? Eu lembro de estar na urgência do hospital e eu não estar, o andar não estava a funcionar como deve ser, e quando toda a gente me dizia que eu tinha que estar quieta, eu só dizia, não, eu não posso não deixar de andar. Eu tenho que andar, eu não posso não deixar de andar. E no pós, portanto, depois eu fiquei em SO e fui fazer depois o exame, fui fazer a ressonância magnética. E quando me confirmaram efetivamente, eu não sabia muito bem o que é que tinha acontecido, nem o que é que ia acontecer, nem o que impacto é que aquilo ia ter no meu corpo. Mas uma coisa é certa, uma das coisas que eu pensei logo foi, eu não posso não praticar yoga. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso não praticar. E pronto, no meu caso, como eu tinha uma prática anterior, eu sabia o que é que eu fazia. Eu tinha uma percepção do meu corpo. Eu lembro-me de deitar no tapete e eu não conseguia levantar o rabo do chão, sequer. E eu dizia, ok, tem calma, porque tu sabes que um asana, uma postura, é conquistada. Portanto, o facto de agora não conseguires, não quer dizer que tu não vais conseguir. Porque tu sabes, o teu corpo sabe, e eu acredito sempre que o corpo tem memória. Não é? E tem memória. Uhum. E, portanto, eu achava que era uma questão de tempo. E este foi o meu princípio. E, portanto, como eu já tinha essa motivação anterior, e lembro-me de muitas vezes à noite eu ter dificuldade em dormir, porque o corpo não tinha forma de estar, e porque o sono não vinha, e porque, sei lá, eu acordava, vinha para a sala, com toda a gente a dormir, estendia o meu tapete e cansava-me.
Descansava para depois ir dormir. Neste processo todo, há uma coisa que é muito importante, que é o descanso. Ou seja, nós temos também que perceber que temos que trabalhar, mas que também temos que descansar. Por várias razões, não é? Por um lado, para o nosso cérebro absorver tudo aquilo que nós fizemos, não é? E depois, por outro lado, porque fisicamente nós também estamos mesmo debilitados. Porque os músculos, não é? A parte afetada, o músculo não suporta. Portanto, nós temos todo o peso, do corpo, por isso é que parece que cai para um lado, não é? No meu caso, o lado esquerdo, eu parece que cai para o lado esquerdo. Agora, não, mas na altura eu sentia esse peso. E pronto, portanto, a minha motivação vinha desse acreditar que eu ia conseguir recuperar e que eu ia continuar a praticar yoga. E isso era a minha motivação. E pronto, porque assim, eu também sou uma pessoa otimista e sou uma pessoa muito resiliente, sempre fui. E isso acho que foi uma vantagem para o meu lado, não é? Houve momentos, alguns momentos mais fechados, não nego que tenham havido, até porque nos primeiros impactos, e lembro-me de, pronto, chorar, uma época que a pessoa, é uma coisa que a gente não entende, não é? Não numa questão de revolta, mas o facto de não ver à frente, assim, a gente não consegue fazer projetos. Que projetos é que eu vou fazer? Que objetivos é que eu vou arranjar? Se eu não consigo andar como deve ser, o que é que eu vou fazer? Portanto, isto é todo um processo. Além de, numa fase inicial, toda a cabeça está muito... Tudo aquilo é uma confusão. Como eu costumo dizer, correntes de ar e portas a bater, porque aquilo é um bocado complicado. Mas depois, a partir do momento em que tu começas a ver evolução, isso depois funciona como uma ação motivadora. Motivador, sim. De facto, aquilo tem impacto. E pronto, eu acho que é muito importante. Assim, eu acabava por me motivar a mim própria, não é? E lembro-me, por exemplo, durante o tempo que eu fiz fisioterapia, e aí eu percebo como o yoga foi muito importante. Eu tinha uma capacidade de passar informação para a fisioterapeuta para ela me fazer aqui, ou esticar ali, ou dizer, olha, é aqui que eu estou a sentir. Ah, sim, esse músculo está... Portanto, ela mesmo dizia-me que nunca teve ninguém que lhe explicasse tão bem o que é que estava a sentir. Isso também é uma coisa que é, tu, ao praticar yoga, estando na fisioterapia, tu tens a capacidade de trabalhar conjuntamente com a fisioterapeuta, não é? Fazer um trabalho mais conjunto, porque enquanto ela está a movimentar-te a perna, a mobilizar a perna, ou o braço, ou seja o que for, tu podes contribuir, não é? Respirando, soltando, relaxando, porque isso é todo eu também noto isso agora, desde que comecei com as aulas de yoga na fisioterapia, colaboro muito mais, estou com a respiração mais atenta a todos os movimentos que me faz e acho que tem sido benéfico tanto para a ajuda da terapia como para mim própria, a yoga. Eu estou muito feliz com o yoga. Nunca tinha praticado e tenho sentido melhorias dia para dia. Acho claro que é yoga direcionado para mim, não é? Porque há certos muitos movimentos que eu não posso fazer e ainda não consigo. Mas se calhar um dia, talvez, quem sabe. Há um yoga para cada um de nós, portanto, isso. é mesmo isso, porque cada um tem uma história diferente, um corpo diferente, então, uma idade diferente. Sandra, o que é que te motiva? O que é que, ao longo destes anos, não é? Mesmo para trás. O resistir, não é? O resistir. Mais do que estar com a cabeça a tentar respirar fora d'água, não é? O permitir-nos vir à costa, não é? Mesmo estar em terra, não é? Conseguir... Durante os primeiros 5 anos do meu AVC, os meus pais foram viver para a minha casa, porque eu tinha um filho com 3 anos e
não consegui fazer nada, andei 3 anos em cadeira de rodas, depois mais 3 anos com um tripé e agora ando com uma canadiana. Ainda me tenho que apoiar na rua com a canadiana, em casa não. E durante os primeiros 5 anos, os meus pais foram viver comigo, para me apoiarem. Depois o meu fisiatra disse-me: Sandra, tu tens de começar por ti. Eu dizia à minha mãe: onde é que vais, Sandra? Eu vou beber água. Ai, deixa até que a mãe vai buscar. Ela queria, na ideia dela, ajudar-me, mas não me estava a ajudar. E eu, quando comecei a ficar sozinha em casa, a ter que tratar da casa, do meu filho, tinha 8 anos, comecei sozinha a conseguir tudo a pouco e pouco. No primeiro dia, como consegui limpar a parte de cima do frigorífico, com o meu bico de pés, foi uma alegria. A primeira vez que eu consegui esfregar os 2 pés no tapete, foi uma alegria. São pequenas vitórias que para as outras pessoas não dão grande valor. Eu dei um imenso valor. Epá, eu estou feliz por aquilo que tenho conseguido a pouco e pouco. Tem sido muitos anos de espera, mas é que não tem sido estar à espera de uma recuperação e não ver nada acontecer. Eu vou sempre vendo, vou sempre batalhando para isso, mas nunca como há uns anos para cá, desde que conheci a Paula, que tem uma excelente motivadora, que me tem motivado sempre a conseguir mais, porque o meu fisiatra dizia-me: tu vais para a fisioterapia, vais manter aquilo que já ganhaste. Não me disse nunca que vais conseguir melhorar e recuperar a pouco e pouco. Não, vais manter aquilo que a tua mão nunca mais mexe. E eu agora vejo que o meu dedo já começou a mexer. E o outro do lado já. Eu tento, faço uma forcinha e sinto que ele está ali. Também quero movimentar. E nunca perder a esperança. Sempre vamos conseguir. Até porque tens que movimentar esse dedo do meio e os dois, que é para ir mostrar lá à pessoa que te disse isso, que nunca mais tens de movimentar uma mão. Muito bom, muito bom. Exatamente. Não, é preciso ter alguma atenção, não é? Porque as pessoas dão estes diagnósticos e dizem estas coisas, mas não conhecem as pessoas. Ou seja, o médico ou o fisioterapeuta ou quem quer que seja, conhece a pessoa a partir do momento em que ela teve o AVC, numa determinada circunstância. Ela não sabe até onde, o que é que a pessoa é capaz de fazer. Qual era a história da pessoa? Como é que era? Não é? Isso eu acho que é fundamental. Porque tu primeiro tens de conhecer a pessoa. Não a condição. A pessoa. E essa é que eu acho que é a grande diferença. Porque se tu conheceres a pessoa, tu consegues passar uma série de informações e perceberes de que forma é que chegas àquela pessoa. Não é? Porque as pessoas são todas diferentes. E por isso cada uma tem uma forma diferente de se ter. Não é? E isso é muito, muito importante. E os médicos e os fisioterapeutas e sei lá, as pessoas todas que são envolvidas nestes processos, quando a pessoa tem um AVC, têm que perceber que aquilo que eles dizem pode ser devastador e eles nem sequer sabem o impacto que estão a ter, porque eles não conhecem a pessoa. Não é? Eu lembro quando o meu médico me disse a mim que, quando eu lhe perguntei qual era o que é que eu tinha para a frente, ou qual era a minha agenda, foi exatamente nessas palavras. Eu perguntei qual era a minha agenda. E ele diz-me: agora não tem agenda, agora tem um AVC. E eu disse: mas o que é que ele me está a dizer? Ele está-me a dizer que eu agora não tenho mais agenda, que só tenho um AVC, mas não faz sentido. Portanto, de que forma? Porque assim, se disséssemos: ok, nós temos um excelente, a pessoa tem um AVC e pronto, e tem uma reforma para o resto da vida
e pode desfrutar do seu AVC, não é? Pronto, e pendurá-lo ao peito. Mas não! Quer dizer, o que é que nós estamos a fazer? Não é? Eu hoje fiz aquele post relativamente à questão dos números que existem, não é? Porque passam a vida a tirar-nos com números. Os números que existem relativamente quantos AVCs é que existem. Eu hoje li uma coisa de manhã que a cada hora em Portugal existem 3 AVCs. 3 pessoas sofrem um AVC. A cada hora. Isto é brutal. E depois o que é que se faz? Diz-se o que é às pessoas? Ai, agora teve um AVC? Não. Estamos a fazer o quê? Estamos a destruir a pessoa. É isso que eu acho que acontece. Não é? Porque nem todas as pessoas têm ferramentas interiores para questionar ou para fazerem elas próprias o seu próprio caminho ou para irem aprender mais, porque isso eu acho que é uma falha que existe muito grande, que é nós achamos que o corpo não é nosso. Ok, é uma coisa que a gente usa, não é? Mas sabes que mesmo no centro de reabilitação, é isso que nos ensinam. Ensinam-nos a trabalhar, dão-nos os materiais para trabalharmos só com o lado não afetado. Não nos motivam a trabalhar o lado afetado. É como o meu braço direito não existe. Direito, sim. Não existe. Para eles deram-me todos os materiais, foram impecáveis. Eu agradeço por tudo aquilo que aprendi lá, mas não chega. Eles metem-nos numa prateleira e agora pronto, desenrasca-te. E eu acho que isso também tem muito a ver com a falta de tempo, não é? Porque isto é um processo muito lento de recuperação e exige tempo. E tempo é dinheiro. E há muita gente a precisar de centros de reabilitação e não há. Não é? Os lugares são restritos. Portanto, tu precisas estar numa condição muito devastadora para ir para um centro de reabilitação. Porque no meu caso, perguntaram se eu tinha alguém em casa. Eu disse que sim. Pronto. Então, isso está. Eles lá devem ter feito um cheque lá na página e eu vim para casa. Sem mais qualquer acompanhamento, sem perceberem se eu iria precisar de ajuda, sem qualquer ligação com o centro de saúde, no sentido de estabelecerem depois um contacto. Não, eu vim para casa com uma guia de marcha. E depois aqui é que eu pensei, mas eu tenho que ir ao médico, eu tenho que ir fazer fisioterapia. Mas não há. Eu tive com uma fisioterapeuta ao fim de 11 dias, meia hora. E eu cheia de dúvidas e cheia de questões, não é? Porque queria saber mais para perceber o que é que eu podia fazer por mim, porque esse foi sempre a minha questão, que é o que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance fazer? Não é? E pronto, estes diagnósticos, esta forma como as pessoas são um bocado empurradas, não é? Isto não faz sentido, isto na minha cabeça não faz sentido. Eu acho que, ok, as pessoas têm que passar por um determinado processo, mas as pessoas têm que ser orientadas, têm que ser encaminhadas, porque nós ao longo da vida não somos ensinados a cuidar de nós, basicamente, não é? Porque não prestamos atenção ao nosso corpo, não sabemos como é que funciona o nosso corpo, e isso é fundamental. Por exemplo, eu lembro-me que ao longo de todo este processo, eu aprendi imenso, estudei muito, li muito, porque eu procurava sempre perceber melhor, não é? E hoje, assim, passaram 5 anos do meu AVC e, de facto, em termos de todo o conhecimento que eu adquiri, parece muito mais anos. Não é? Porque foi muito... assim, eu mergulhei completamente. Eu disse, ok, isto é o que eu tenho para fazer. O que eu tenho para fazer é recuperar. Pronto. Para quê? Para depois poder fazer outras coisas. E pronto, e é isto, e é isto que eu acredito, e é isto que eu passo, e é isto que eu gosto de passar, que é dar ferramentas às pessoas para elas aprenderem a lidar com as dificuldades que podem surgir. Há coisas que a gente não controla ao longo da vida toda, não é? Mas, se nós tivermos algumas ferramentas,
Isso não é passado na escola, não é? Não é passado. Essa consciência de nós devia ser passada, não é? Essa informação devia ser dada, de alguma forma. Como nos alimentar, não é? Porque nós na escola não aprendemos sequer como nos alimentar, que é algo tão importante, não é? O que comer, a que horas comer, o que é que nos faz melhor quando estamos assim ao assado, porque pode, não é? Tipo, saber que a capacidade do nosso intestino conseguir separar aquilo que é bom do que é mau, ao nosso estômago transformar comida, não é? Em nutrientes e proteínas, etc. Não é? Nós sabemos pouco sobre como nos cuidar, porque eu estava-te a ouvir, Paula, não é? E esta pré-condição, não é? Esta pré-condição é muito diferente, não é? Porque às vezes pensamos que o AVC é muito diferente, não é? O AVC em cada pessoa, não é? Vai ser muito diferente e vai aparentar, não é? Lesões diferentes. Mas também temos esta questão de somos todos diferentes, não é? Antes de nos acontecer algo assim. E a maneira como vamos reagir também, claro, como qualquer doença ou patologia, tem muito a ver com as condições, não é? Que nós já tínhamos à partida antes, como é que víamos a vida. E esta questão, não é? E a Amora está aqui a dizer, não é? Onde é que estão os direitos humanos? Não há. Porque muitas vezes colocamos aqui, não é? Esta questão que é: será que a medicina só tem a ver, não é? Este modelo biomédico que acaba por ser muito reduzido e ver o ser humano como sintoma, não é? Então, se o sintoma não há perigo de vida, não é? Não há perigo de vida, podem ir para casa. Exatamente. Mas que vida, não é? Não há esta preocupação da medicina de olhar a coisa holisticamente, não é? Não é apenas um coração que ainda está a bater e um rim que ainda está a conseguir filtrar, não é? Mas o que é a vida, não é? A vida é só o nosso organismo a funcionar, é só o nosso coração a bater, porque é também a frase do Flyer, não é? Tipo, é um termo em latim que quer dizer, não é? Viver ou a vida não é só permanecer vivo. É esta questão, não é? De que vida é que está por trás do AVC, não é? Que vida é que nós também queremos ter depois de nos vermos limitados, seja através da expressão motora, seja através da expressão da fala, não é? Com que é que podemos contribuir, não é? Com que é que podemos até contribuir e alertar os profissionais de saúde, ajudar as famílias, não é? Porque as famílias também imagino que fiquem Extremamente devastadas. Claro. Nós sofremos o AVC e a família vem por arrasto. E depois é todo o desconhecimento, não é? Mais uma vez. E a forma como as pessoas nem sequer questionam coisas, porque não sabem o questionar, não é? Portanto, isso tem a ver, de facto, com o tal conhecimento que cada um de nós deveria ter, como uma malinha, não é? Que nós devemos ter, e também a nossa capacidade de questionar. Mas nós só conseguimos questionar determinadas coisas se soubermos, não é? Se aprofundarmos mais um pouco. E isso é muito importante, porque assim, é o nosso corpo. Aí a gente tem que saber, tem que questionar. Não é? Eu já tive uma situação que não tem nada a ver com isto, nem tem nada a ver com a AVC, de ter ido com o meu filho mais novo ao hospital. E a médica fazer um diagnóstico, e eu dizia, não, mas isso não pode ser. Mas porque ele tinha o pescoço inchado aí ele dizia, isso é, sei lá, uma amigdalite ou não sei o que. Isso não pode ser. Este não é o pescoço normal dele. Isto não é. Quer dizer, isto é outra coisa que não é isso. E aí ela foi a palpar mais alguma coisa, não é? E mandou fazer lá um determinado exame e pronto. Mas ela convencida que estava. E eu disse, não, mas não é. Não, e não era. Aquilo era as papilas, a parte da saliva que estava entupida. Portanto, e como estava entupida, aquilo estava a provocar. Ou seja, temos que questionar, não é? Eu não posso aceitar um diagnóstico só porque é o médico que me está a dar aquele diagnóstico. Não é? Eu tenho que questionar. E porque isso também é uma forma, isto tem a ver com cidadania e saúde, não é?
que é nós temos essa capacidade enquanto pessoas, não é? De, de entender, que nos expliquem o que é e porque é, não é? Não é o conhecimento médico não é um conhecimento fechado. Mas para isso, as pessoas também têm que saber. Senão não sabem o que é que vão questionar, não é? Aceitam tudo como certo. Pá, e às vezes não é. Portanto, é preciso questionar. Ali a Amora disse que estamos muito atrasados, o médico tem que saber escutar o utente. A mim, no meu caso, eu tive dor de cabeça mais ou menos, sei lá, 1 mês ou 2 antes do AVC. O médico dizia-me que tinha sequer esforço de parto. O meu filho tinha 3 anos, não podia ser esforço de parto. E não ligava nenhuma. Eu sentia dor de cabeça quase todos os dias, ia à farmácia pedir atenção, e isso estava sempre boa. E eu continuava com as dores de cabeça, porque foi a veia carótida, a artéria carótida que rebentou, deram dores na nuca, uma coisa horrível, e ninguém, só quando arrebentou, é que eu fui para o hospital e estive lá 2 horas em frente ao médico, porque o senhor do INEM que me ajudou a ir para a entrar dentro do hospital, que eu, quando saí do carro da minha amiga já não ia, já estava a perder o equilíbrio, disse ao médico, esta está bêbada ou drogada, e deixaram-me 2 horas lá sentada em frente ao médico. Quando foi a minha vez dele me atender, eu já não falava. Já tinha perdido a fala, já falava blá, 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 e foi ao fim de 15 minutos entrei em coma durante 3 semanas. E os AVCs tiveram a dar-se de domingo à noite à quinta-feira, até que na quinta-feira mandaram fazer uma ressonância magnética. Aí é que viram o que é que tinha acontecido. Até então sabiam que era qualquer coisa no cérebro, mas não sabiam o quê. Então, no meu caso, fui muito negligenciada. E em termos da família, ter apoio, nunca tive de ninguém. Se não fosse eu a dar força aos meus pais, porque eu sempre fui muito positiva, eu vou conseguir, eu vou ultrapassar. Se não fosse eu, eles hoje, ainda hoje não aceitavam bem aquilo que me tinha acontecido. Porque não tiveram apoio de ninguém. Devia haver grupos de apoio para familiares ou isso dentro do próprio centro de saúde é encaminhado, não é? Nós temos que andar nós por nós à procura. Porque, é assim, se nós pensarmos, por exemplo, numa pessoa que sofre um AVC, não é? A mobilidade dela não tem nada a ver, não é? A pessoa, para se deslocar, seja para onde for, para já, começa a ficar dependente de outra pessoa, mesmo que a pessoa tivesse carta anteriormente, não é? Portanto, há toda aqui uma série de dependências que, que não há apoio, não há apoio, não é? Mas não têm apoio. Portanto, toda a gente fala de determinados, ou melhor, toda a gente fala, hoje no Dia Mundial do AVC, fala-se do AVC. E pronto. E dá-se notícias e faz-se um bocado ali na televisão e não. E as pessoas? Como é que é a história de cada pessoa? O que é feito e de que forma é que essas pessoas são apoiadas? E eu nem sequer estou a falar em termos monetários, nada dessas coisas, porque isso não é uma área que eu não me diz respeito, não é? E há determinadas coisas, eu nem sequer, pronto, pelo menos para já, não me envolvo. Para mim, o que é importante são as pessoas. Porque foi uma das coisas que eu senti. Eu lembro quando avancei quando ganhei coragem de ir ao corredor do hospital, não é? Eu só pensava assim, sim, mas e os outros? Assim, eu estou a lidar com isto desta forma. Será que as pessoas estão todas a lidar assim? Uma coisa que eu fiz logo, muito rapidamente, com 1 mês ou 2, eu escrevi uma carta ao médico, a dizer que devia haver grupos dentro do hospital
pudessem dar apoio. Pá, junto das pessoas, por exemplo, eu disponibilizei-me. Pá, fazer com... As pessoas têm que acreditar. E isso é que eu acho, não é? Porque quem sofre o AVC tem que acreditar. Deixa de acreditar, não tem. Ou seja, é como aquela canção da Marisa, não é? Mesmo sem ver, tens que acreditar. E é isso. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque a pessoa Mas isso para acha qualquer um de nós, não é? Para qualquer um de nós que se sinta sozinho, não é? E há esse isolamento, é Exatamente. necessário vir alguém do exterior Exatamente. é preciso vir alguém do exterior com iniciativa. E é muito diferente, por exemplo, eu acho que é muito diferente nós estarmos, por exemplo, eu no meu caso, eu acredito que consegui dizer coisas à Sandra que ela também sentia. Ou seja, é toda uma linguagem completamente diferente. Não é? Em termos dos movimentos, do que das forças, onde é que falta a força. Porque assim, eu posso ler um livro, e claro que sim, que posso ler um livro, não é? Mas a linguagem, a forma de interagir é completamente diferente. Não é? E isso eu acho que é uma mais-valia, não é? Isso é uma mais-valia. Sim, e é muito fácil nós vermos estudos, não é? Como as crianças chamadas as crianças selvagens, não é? Os Mowglis deste planeta, porque há mais do que um Mowgli, não é? De crianças que viveram isoladas ou foram isoladas, não é? E fazia-se isso às crianças com epilepsia, por exemplo, há uns tempos atrás, não é? A nossa sociedade é sempre muito simpática com o defeito, não é? Mas a verdade é que as crianças, e acontecia isso com os autistas, não é? Até há bem pouco tempo atrás achava-se que o autismo, ou os autistas, viviam pouco, não é? E qual era a dificuldade no autismo de viver pouco? Porque nós isolávamos os autistas, era o que fazíamos, que era o que acontecia, ou acontece com as crianças que são privadas de contacto humano, e a linguagem convém adquirir-se até aos 3, 4, 6 anos no máximo, pronto, até aos 3, 4 para que tudo ali normalize. E pelo menos até aos 6, 7, porque depois a própria estrutura cerebral pode nunca mais, e é o que acontece, nunca mais vai adquirir a linguagem da mesma maneira. Então, o relacionamento que temos com o outro é muito a partir da fala, da linguagem, não é? Mesmo que depois mesmo que consigamos, entre aspas, ter linguagem gestual ou ou o braille, não é? Apesar de termos capacidade de falar ou comunicar de outra maneira, ainda assim há esta base de comunicação, não é? Entre os humanos. Quando ela é perdida, não é? Essas crianças não passam dos 12, 13 anos. Ou seja, não havendo afeto, o corpo morre. Então, por si só esta parte, não é? Eu acho que quando os profissionais de saúde perceberem que o placebo são eles, não é? Que o próprio, que muita parte da cura é nós sermos ouvidos, não é? Sentirmos que estamos a ser escutados, é aquilo que se chama em psicologia a escuta empática, não é? A escuta empática é das capacidades que nós realmente devemos ter quando estamos em terapia. E por que não é ensinarmos isso a outros profissionais de saúde, porque é essencial, até porque quando a pessoa se sente ouvida, não é? Vai poder também se expressar melhor, não é? Temos todos, não é, o nosso ritmo, vai poder expressar melhor o seu próprio ritmo a se comunicar, e comunicar-se através do seu ritmo. Voltando ao yoga, assim para terminar. Sim. Então, deixa-me só ver aqui os comentários, que entretanto... Eu não consigo ver comentários, não sei como é que eu vejo. Não consegues ver? Eu leio aqui. Então, irei escutar amanhã, não pares, Yoga PAVC, Paula, não pares, precisamos de mais pessoas como tu, não é? Não temos em Portugal. A Gia há bocado estava a perguntar por causa das soluções, mas entretanto também se vocês forem à página da Paula, Yoga PAVC, também estão lá, está lá imensa informação, entre elas o Via Verde, não é? Que se calhar hoje não vamos falar também para não nos alongarmos, mas
Se calhar já falaste tu que O que a Via Verde resumir melhor. A Via Verde ABC foi criada para criar um canal de acesso direto a tratamentos que possam ser feitos em relação ao ABC. Por isso é importante, quando as pessoas detectarem alguns sinais, normalmente são os três: a força, a face e a fala, são normalmente sinais de que alguma coisa não está bem, devem ligar para o INEM e não ir pelos seus próprios pés. Isto porquê? Porque existem hospitais que têm efetivamente essa via verde ABC e as pessoas então darão entrada por esse canal, não é? Para poderem ser intervencionadas e têm um acesso rápido a esse. Passam à frente das outras pessoas. E agora, porque há muitos casos de pessoas, por exemplo, eu fui pelo meu próprio pé e o Hospital de Cascais não tem uma via verde. Portanto, eu tive sorte no meio disto tudo, com o meu ABC, porque a coisa acabou por não evoluir mais, não é? Porque não fizeram rigorosamente nada. Eu entrei de terça para quarta e na quinta-feira fui fazer uma ressonância magnética para perceber o que é que tinha acontecido. Portanto, acabei por ficar, também passei por aqui, mas no meu caso, pronto, como a situação ficou estabilizou, não é? Pronto, aparentemente não houve mais nenhum problema. Por isso, as pessoas devem entrar em contato com o INEM, mas devem apertar, devem saber o que é que têm que fazer. E por isso é muito importante as pessoas terem esta percepção, esta consciência de que devem reclamar se a assistência não for feita como deve ser. Porque, como se costuma dizer, tempo é cérebro. E a intervenção que pode ser feita tem um tempo. Normalmente, eu não tenho muito bem esse, mas acho que são 4 horas e meia, mas tem muito a ver desde o tempo em que começaram a ocorrer os sinais, não é? Portanto, é preciso ser rápido, ser muito rápido nestas. Em relação à Via Verde, é assim que funciona. Diz mais, Solange, o que é que há mais aí? Eu e assim para terminar, assim a jeito de terminar também, que estamos nas 22 horas, passa-nos tanto, não é isto? Eu gostava de vos perguntar assim, um momento marcante, ok, um momento marcante nas vossas sessões, não é? Nestas partilhas de yoga, não é? O momento que vos marcou imenso. Aquelas coisas que a gente pensa, fogo, saí rica hoje, não é? Saí rica. É assim, da minha parte, eu quando acabo cada sessão, digo para mim, epá, é mesmo isto que eu quero fazer. Porque tem a ver com esta partilha, não é? Com o poder contribuir, com sentir-me útil enquanto ser humano e poder dar e passar o meu conhecimento. Claro que foi para mim um grande impacto, não é? Quando a Sandra me ligou a dizer que tinha mexido o dedo. Porque, pronto, eu disse, bolas, é mesmo. Nós andávamos a trabalhar a mão. Diz isso? Andávamos a trabalhar a mão, a relaxar, e eu tinha a mão aberta em cima da almofada e senti o dedo a fazer uma pressão para baixo. Quando eu fui ver, o dedo já mexia um bocadinho, tornei logo à Paula toda contente, porque isto foi tudo graças a ela. Ela ao princípio... Graças a ti. Está bem, é graças a mim, mas com o teu apoio. Ela ao princípio, eu tinha a mão completamente fechada e hoje em dia já tenho a mão assim, mais aberta. E ao fazermos ela a relaxar-me os dedos, eu contraía-me logo, e agora não, já ao fim de 2 ou 3 segundos já está a mão toda aberta. E por isso para mim é assim, uma alegria enorme.
E porque é assim, normalmente as pessoas que sofrem AVC dizem que lutam com o corpo, não é? Eu luto, não é? Isto é uma luta, eu passo a vida a lutar. E não, nós não podemos lutar com o corpo. O corpo faz parte de nós, não é? Nós temos que acarinhar o corpo e temos que mexer lentamente, temos que perceber. Ou seja, é quase como se conquistássemos, não é? Nós temos, eu costumo dizer à Sandra que é, tu tens de conquistar a tua mão direita. Ela tem que perceber que pode confiar. Porque o que acontecia muitas vezes é que ela, por exemplo, fazia isto à mão, não é? Sim, no forte. E eu disse, não, tem que ser com calma. Pronto. De forma a quê? Para ela relaxar. E porque assim, tudo o que seja esse relaxamento, não é? Imagina, tu estás a relaxar e estás a passar imensos sinais para o cérebro, não é? Estás a abrir caminhos, mesmo em termos dos químicos que são segregados, são outros, é completamente diferente, não é? Há aqui uma confiança, tu estás a ganhar a confiança. Pronto. E é isso que eu acho. Primeiro, ter a consciência que o corpo tem dois lados. Essa coisa de. Porque assim, a gente aprende a usar e aprende a não usar. Se nós deixamos de usar, não é? Nós vamos aprender a não usar. Isso acontece perante um AVC, acontece ao longo da vida, não é? Quando nós deixamos de fazer determinadas coisas. Por isso é que é tão importante também nós irmos sempre trabalhando, não é? Porque à medida que a idade vai avançando, o equilíbrio, a força, todas essas coisas se vão perdendo. Não é? Se nós deixarmos ir, vai. Não há volta, não há volta a dar. Não quer dizer que depois não se possa reconquistar, mas é mais difícil. E mais um momento que eu senti, desde o início, quando eu queria, eu disse, ok, eu tenho que fazer alguma coisa, e depois casei o yoga com isto, e às vezes eu questionava, não é? Questionava-me a mim. Epá, mas será que isto faz algum sentido? Será que... Não é? E pronto, chegava a casa e comentava em casa e tal. E depois, às vezes combinava com a Sandra, e isto ainda antes de nós termos as nossas sessões semanais. E depois eu vinha para casa e eu pensava, não, é mesmo isto, é mesmo isto. Por isso a Sandra acabou por funcionar aqui também como um estímulo para mim. Não é? Não, é um estímulo, foi eu perceber que de facto, porque assim, uma coisa é tu quereres uma coisa ou achares que faz sentido. Ok, eu tinha experimentado em mim e percebi, mas tu perceberes também que tens todo este impacto ou que podes ter este impacto noutras pessoas, epá, é brutal. É brutal. Então isso ainda te faz investir muito mais, dás mais, epá, porque é isso que interessa, não é? Porque o resto, um dia vou morrer e fica cá tudo, não é? E o que eu levo é estas coisas, não é? O que tu dás, o que tu partilhas, o que podes contribuir. E mesmo porque isto também é uma coisa que para mim é muito importante. Eu acho que já falei, mas vou só falar outra vez, se não falar. Que é este passar às gerações mais novas, não é? Porque eu para o ano já faço 60 anos, portanto já sou uma pessoa com alguma idade, e passar esta informação aos mais novos, para que exista consciência, não é? E que se por qualquer motivo, infelizmente, forem ou sofrerem um AVC, perceberem que têm muitos caminhos pela frente. Porque esse não caminho que as pessoas sentem quando se tem um AVC, há muitos caminhos, há muitas ferramentas que as pessoas podem ter e que podem trabalhar elas. Não é? Porque é isso que para mim toma lá as ferramentas, aprende e faz, e vai, não é? É como a gente faz a um filho. Não é? Nós não queremos ter ali o filho connosco, não, eu quero é que eles vão à vida deles,
não é? E que possamos também, enquanto sociedade, criar uma única, ao menos esta única, ao menos, não é tipo só esta, mas ao menos esta, uma condição pré-existente, não é, em cada um de nós, que é sabermos que não estamos sozinhos, ou que não estamos sozinhas. Porque eu acho que é a causa do maior sofrimento humano, é a gente está triste, acha que é única, acha que está sozinha, a gente está a passar uma dificuldade, acha que é único. Acha que está sozinho, não é? Porque no momento em que a gente se descolar desse sofrimento, não é? Desse isolamento de que não estou sozinho, não é? Eu sinto-me apoiado, não é? Quando eu sinto que tenho à frente ou atrás ou dos lados, não é? Alguém comigo, a perspectiva muda, não é? A perspectiva muda sobre as coisas e pelo menos que possamos servir, não é? Lembrar-nos uns aos outros. Eu gosto bastante de dizer isso às pessoas, que é não estás sozinha, não é? Porque não estamos, não estamos mesmo sozinhos. É assim, nós nunca, mesmo que não esteja ninguém à nossa volta, nós nunca estamos sozinhos, não é? Estamos sempre connosco. Nós somos o nosso melhor amigo. Isto não tenho dúvidas nenhumas. Não é só nós é que podemos fazer por nós. E só nós é que fazemos o nosso caminho. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. E vamos morrer. Portanto, que haja pelo menos aqui no caminho esta possibilidade de partilhar e de estar e pronto. E é isto. Isto. Mas ia perguntar à Sandra, assim, o que é que te marcou? O que é que, qual assim, o que é que... Eu sei que todos os momentos, pronto, mas há um que a gente saiu com uma moeda extra, pronto. Com uma moeda de ouro daquela tipo patinhas, né? Extra. Em relação ao yoga? Sim, este fogo, tu tens um percurso incrível, não é? De 21 anos de recuperação. Em relação ao yoga, eu bebo cada bocadinho que eu estou ao pé da Paula, ela fala, e eu às vezes até me digo em tom de brincadeira, eu saio sempre do PT com uma bebedeira, porque eu vou bebendo cada coisa que ela me diz, e depois uns dias pratico mais, outros dias pratico menos, é conforme eu me sinto, ou estou mais cansada. Eu não sei dizer, só vejo um momento porque têm sido todos excepcionais, porque em todas as práticas eu vou movimentando mais o músculo, vou fazendo sempre mais qualquer coisa que vai ser útil que eu não fazia. Então eu desde que comecei a ter yoga, eu sinto que o meu corpo mudou completamente. Sinto-me que relaxo. Eu fico tensa quando vejo uma pessoa, vou descontraída a andar. Vejo uma pessoa, fico tensa, o meu braço direito tem logo a tendência a fechar. E a Paula ensinou-me nessa altura, respira, dá os comandos ao corpo para relaxar, que está tudo bem. E eu faço isso e desde que ela me deu estes ensinamentos, eu ponho em prática e realmente noto uma diferença brutal. Porque ela diz estas coisas e eu sei o que é que ela me está a dizer. Não é? Porque... Eu espero que isto motive também toda a gente que pratica yoga, não é? Tipo, todos nós que praticamos, não é? Que praticamos as técnicas de yoga, que nos motive também, não é? A ir para o tapete, que às vezes estamos todos preguiçosos em ir para o tapete e para o tapete da vida, não é? Porque a gente pode respirar a cozinhar, pode respirar a andar de automóvel. O yoga nem se demonstra no tapete, é depois quando as coisas acontecem, não é? Eu há 2 anos também tive um acidente de carro e foi aí que trouxe o yoga outra vez aqui para a vida, forte e feio, não é? Que eu tive que aprender a respirar outra vez depois de ter crise de pânico a conduzir. Então como é que tu, se tivesses que definir o yoga para ti, em 3 palavras, quais seriam? Para quem? Para mim? Para a Sandra. Também.
superação, respiração e motivação. Boa. Superação, muito tapas. Vai-me ajudar a superar, motiva-me por cada movimento que eu consigo fazer extra, a tentar que outros mais venham, e a respiração é fundamental. Eu não praticava a respiração na fisioterapia e agora que utilizo a respiração ao fazer os exercícios, vejo que é completamente diferente. Para mim é isso, é superação, motivação e respiração. E pronto. Gratidão. E pronto, também vamos assim em modo fechar, que já estamos para lá da hora. Exatamente. Foi um gosto, não é? E ter aqui a Sandra, eu de facto às vezes a vida é muito engraçada, porque por vezes nós damos voltas tão grandes, não é? E acabamos assim com coisas que temos sempre, e que, por exemplo, o yoga esteve sempre comigo, não é? A Sandra mora aqui a 2 ruas, porque esta foi a forma que eu encontrei, não é? Ok, se eu quero mudar o mundo, então eu vou começar aqui pela rua, não é? Eu acho que este é o princípio. Não é preciso ir para o outro lado do mundo, para o voluntariado, não. É preciso. Então é só estar atento, alerta, não é? Estás presente. Isso é yoga. E pronto. E é isto. E não vi mais. Sandra, é incrível, eu não sei, mas é incrível, Sandra, porque é a segunda vez, pronto, que eu também estou contigo, mas é incrível o teu sorriso, a sério, a tua... E não se riu, É que é... perdi o dente. Sorri, pá, sorri. Eu também, ó, pá, a gente pensa, também na cá estão os outros, caraças. E quando não tiverem, a gente ri-se com as gengivas, pá, que isto... Mas é incrível, a sério, é incrível. Já da outra vez não é? Porque eu às vezes penso, bem, se me acontecesse um décimo, não é? Eu estava ali, olha, o ano passado tive que arrancar um dente e tive aqui um mês a dizer coitadinha de mim, estás a ver, aqui na vitimização. E a pensar que não sei o quê. Imagina, não é? Tipo, eu estaria... Eu relativizo. Sim, mas essa podia ser um relativizar e que se alixe, pronto, não quero saber, não é? Mas essa coisa que tu disseste, não é? Já fiz isto, já fiz aquilo, já lutei. Não é? Com 8 anos estavas com o teu filho com 8 anos sozinha, não é? Nessa luta, a criar um rapazote que agora está com o quê? Já é maior de idade, não é? Faz 25 este mês. Não, no mês de novembro. Já é um homem. É. Com uma mãe guerreira, uma mãe enorme mesmo. Muito bom, muito obrigada. Gratidão mesmo, Sandra, por nos meter, metes-nos no lugar, que acho que é assim, metes-nos no lugar. E gratidão, Paula, gratidão a toda a gente que assistiu. Anjo, e obrigada a todos que estiveram a assistir. E pronto, agora a sair vou ver se consigo gravar isto, não é? Que há a saída, agora eu não faço disparates. Ele aparece aí uma coisa qualquer de gravar. Já não faço um direto há tanto tempo, também já não me lembro. Ok. Então vá, Solange. Estamos de volta daqui a 2 semanas com o Gonçalo, com o professor e amigo, o amado Gonçalo, que vai, estamos de... É daqui a 2 semanas. É só fazer as contas, como dizia o outro. E pronto. Então, olha, eu vou fechar esta sessão. Obrigada a todos que tiveram. Boa noite. E pronto, vão seguindo. Vá, fiquem bem. Tchau. Mario.